Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a Santa Ceia, tá certo? Para conhecimento. Nós não podemos ser ignorantes em relação a isso, tá bom? Então, essa passagem fala a respeito da última ceia de Jesus com os discípulos. Ele mesmo disse que aquele momento ali era o último até que se cumprisse no reino do céu. Então, ele estava ali com os 12 apóstolos, ceando, tá certo? Então, é importante que vocês entendam, que todos nós entendamos a respeito do real significado da Santa Ceia, tá certo? Já que boa parte dos que estão presentes aqui irão cear, então vamos entender um pouco, tá certo? Então, o principal significado da Santa Ceia, primeiramente, é a comunhão da gente, do povo, da igreja com o Senhor, tá certo? Esse é o primeiro significado. Aliás, o primeiro significado é celebrar, é se lembrar, é o memorial à morte de Cristo, tá certo? Então, Santa Ceia é se lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz, tá certo? Santa Ceia não é para se lembrar do nascimento de Jesus, não é para se lembrar da vida e nem da ressurreição, mas é exclusivamente um memorial. O memorial já está dizendo lembrança de morte, da morte de Jesus Cristo, né? Porque naquele dia lá no Calvário ele sofreu, né? Nós devemos estar conscientes desse sofrimento que Jesus passou, né? A fim de nos darmos uma oportunidade e a esperança da salvação. Amém? Amém? Então, nós devemos hoje, é noite de Santa Ceia, tá certo? A Bíblia, quando fala em Santa Ceia, diz que todos os primeiros dias da semana, né, os primeiros dias da semana, no caso domingo, os discípulos se reuniam com Jesus para tomar ceia. Os dois elementos simbólicos da Santa Ceia, como nós sabemos, é o pão e o fruto da vide, né, que é o vinho. Então são os dois principais elementos que o próprio Jesus está escrito na Bíblia, que fazem os dois componentes principais da Santa Ceia, na qual nós sabemos que o fruto da vide representa o sangue de Jesus e o pão representa o corpo de Jesus que iria ser sacrificado e o seu sangue que iria ser derramado no Calvário. Amém? Então, isso é o principal significado da Santa Ceia. Tem gente que pensa que Santa Ceia é para fazer pedido na hora de tomar o cálice. Não. Tem gente que pensa que na hora de tomar o cálice, não, aqui é a hora de eu fazer meus 7 pedidos. Como se fosse uma estrela cadente, né? A estrela cadente é 3 pedidos, né? Quando passa, Não, mas é 3, né? Mas Santa Ceia não é isso. Santa Ceia é um momento de meditação, tá certo? É um momento de a gente se lembrar que o motivo que nos faz estar aqui hoje de pé, reunidos, adorando ao Senhor, estarmos aqui na casa do Senhor, foi graças aos sacrifícios que o Filho de Deus fez no Calvário. Ele derramou seu sangue, foi sacrifício, foi doloroso. Ele penou até a morte e morte de cruz. Então nós devemos ter isso no nosso coração e entender que isso é o principal fundamento do Evangelho, tá certo? O Evangelho não é só chave, não é só a bênção, mas Evangelho, em primeiro lugar, nós temos no nosso coração que alguém morreu para salvar aos outros, tá certo? Que nesse caso o Filho de Deus se entregou, sofreu, ele veio nesse propósito e ele foi sacrificado na cruz, lembrando que foi sofrimento, um sofrimento além daquilo que um ser humano possa suportar, e ele fez tudo aquilo para que nós tivéssemos hoje a esperança da salvação, da vida eterna, tá certo? A esperança, ou seja, através do sacrifício no Calvário, nós temos a oportunidade da vida eterna, e essa é a nossa esperança, tá certo? Quando nós estamos na tribulação, quando nós estamos tristes, então de nossa consolação se lembrarmos que Jesus, ele amou você, amou eu, e que o Pai, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, o seu Filho principal, o seu único Filho, para que morresse na cruz, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? Alguém se sacrificou por você, ou seja, você pode se sentir, às vezes, as circunstâncias da vida nos faz se sentir só,
nos faz nos sentir abandonados, nos faz sentir descartados, tá certo? Pelas pessoas, pela sociedade, mas a Bíblia nos traz essa verdade para a nossa consolação, que na verdade, enquanto tem pessoas que nos desprezam, que nos descartam, que nos ignoram, aquele que é o principal, aquele que é o maior homem que já veio nesta terra, pois ele é o Filho de Deus, ele se importou com você, está se importando até agora, ele entregou a sua vida para salvar a tua, para que você tivesse vida eterna, para que você tivesse oportunidade, para que você tivesse esperança, né? Para que você acreditasse, para que você renascesse no meio da morte, a fé, a alegria, a vida, a esperança, tá certo? Quem é o homem sem esperança, né? Então o ser humano sem acreditar em nada, ele não vive, tá certo? A esperança é como um coração que bate, né, no nosso peito, né? Sem coração não tem como haver vida na carne. Da mesma forma, sem esperança não tem como haver vida na alma, tá certo? Por isso que muitas pessoas estão com depressão, por isso que muitas pessoas estão sofrendo, estão tristes, estão desesperadas, porque perderam a esperança. Amém? A esperança é o carro motor principal, assim como o coração é para a carne, para o físico, a esperança e a fé é para a alma. Eu vou dizer que a esperança é para a alma e a fé é para o espírito, amém? O coração para o corpo, a esperança para a alma e a fé para o espírito, tá bem? Amém? Tá certo? Então Jesus é a nossa esperança, tá certo? Deixa eu profetizar na tua vida, diante aí dessas circunstâncias que te causam muita tristeza, Jesus é a tua esperança. Diante dessa situação que te colocou no estreito, Jesus é a tua esperança. Diante desse sofrimento aí que aconteceu na tua vida, Jesus é a tua esperança. Deixa eu te dizer mais uma coisa, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive e está aqui no teu lugar, está aqui neste lugar. Ei, eu quero dizer que ele é a esperança para os que estão em morte espiritual, ele é a esperança para os que estão em depressão, ele é a esperança para os que acham que não são nada. Amém? Amém, glória a Deus. Se ele quer te dar a vida eterna, quanto mais as demais coisas. Se ele foi capaz de derramar todo o seu sangue, se entregar, porque ele se entregou, ele não foi pego, se ele quisesse, ele teria acionado os anjos, e uma legião de anjos poderia ter descido e ter livrado ele da cruz, mas ele se entregou à morte a fim de nos resgatar, de nos abençoar, a fim de fazer alguma coisa por mim e por você, a fim de você ser alcançado, a fim de que o favor imerecido, a graça chegasse na tua vida. Ele fez isso para que o poder de Deus, a graça de Deus alcançasse a sua vida aí. Você que está desanimado, você que não está mais acreditando, você que perdeu a única coisa que você tinha, que era a esperança. Amém? Eu posso dizer que pessoas que vivem em depressão é porque perderam a esperança. Não é verdade? Quem tem esperança ainda vive. Mesmo que as coisas não estejam bem, mas a esperança, ela nos faz continuar, né? Porque a esperança, claro que quem espera por algo que vai acontecer, espera por algo futuro. Então, a esperança é como um aio que você está seguindo a cada dia. Você se levantou porque você tem esperança. Você vai trabalhar hoje porque você tem esperança. Você está falando, está acreditando, está fazendo, está agindo porque tem esperança. Você está ouvindo porque tem esperança. Você veio para este lugar hoje porque ainda resta uma esperança.
Você se levantou hoje porque você tem esperança. Você só se levantou hoje porque você tem esperança. Você tem esperança. Se você não tivesse esperança, você não teria saído daquele quarto hoje. Mas a esperança foi quem te colocou de pé. A esperança foi quem fez com que você comesse a primeira refeição do seu dia hoje. Foi a esperança, a esperança. Amém? Bate palma para Jesus. Então, esse é o principal significado da Santa Ceia. O segundo principal significado da Santa Ceia é a comunhão com Deus, tá certo? É a igreja com Deus. É o momento de nós entrarmos em comunhão com Deus, tá certo? E a terceira é a comunhão entre os irmãos. Amém? Então, a primeira, memorial, a sua morte. A segunda, comunhão da igreja com o Senhor. E a terceira, comunhão com os irmãos. Tá certo? Tudo isso todos são componentes que estavam na Santa Ceia, na própria Santa Ceia que Jesus deixou, que Jesus ordenou e que o próprio Jesus viveu com seus discípulos, certo? Era uma mesa, na mesa estavam os discípulos, tá certo? Por que os discípulos? Porque para participar daquele momento com o Senhor, era necessário que já fossem pessoas já alcançadas pela luz. Ou seja, pessoas que já tinham sido transportadas das trevas para a luz, para a presença de Deus. Tinha que ser pessoas que tinham entendimento da graça de Deus. Então, para ceiar, para participar de uma santa ceia, nós temos que ter esse entendimento, que é um momento que é como se tivesse uma mesa na igreja e nós estivéssemos nos assentando com Jesus, só com Jesus? Nós estamos nos assentando com Jesus e com os irmãos. Então a mesa representa comunhão, amém? Com o Senhor e com os irmãos. Então por isso que para ter santa ceia tem que ter conhecimento, tem que ter entendimento, certo? Do que é uma santa ceia. Você tem que ter essa convicção, tá certo? E tem que ter comunhão na mesa, tá certo? Apesar de na mesa de Jesus estar o Judas, o traidor, tá certo? Mas até aquele momento, o Judas não havia se manifestado ainda. Sim ou não? Depois da Santa Ceia, tanto que Jesus falou, aqui no meio de vós está aquele que vai me trair. Mas até o momento, a mesa estava em comunhão. O que acontecia com Judas, que ele tinha inveja, tá certo? Até o momento, quem estava na mesa não era ainda o traidor, mas estava o invejoso. O invejoso. Então, depois da ceia, Jesus disse para Judas, vai e faz aquilo que tu tem que fazer. Então, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. E a partir desse momento, Judas se levantou e foi fazer o que ele tinha de fazer. Ele foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Amém? Mas até o momento havia comunhão. Ah, pastor, mas então quer dizer que na mesa, isso mesmo. A mesa... Essa mesa, eu vou dizer que seja a comunhão na igreja, mas a mesa também é a comunhão, onde a gente se relaciona por aí, é na nossa família. A mesa é com quem você se senta, é com quem você se relaciona, é as pessoas que fazem parte da sua vida. Então, vamos dizer que isso aí é a mesa, tá certo? Então, a mesa, assim como a de Jesus, ela pode, certo, ter o Judas, pode ter o invejoso. E você pode observar que toda mesa, geralmente, tem um invejoso, né? Você pode ver que onde a gente convive aí, no meio da sociedade, sempre tem um invejoso, né? Quem é que não tem um emprego e lá na empresa não tem um invejoso de olho em você? Quem é que não passa por isso? Tem alguém que não passa por isso? Levanta a mão. Tem alguém que não é perseguido pelo invejoso, seja em casa, seja no trabalho, na rua que mora, no meio dos parentes? Tem alguém que não tem nenhum invejoso que me persegue, hein?
Agora, levanta a mão quem tem invejoso que persegue. Levanta. Fala, meu Deus do céu. Estou tomando até água depois dessa. Ora, se até Jesus passou por isso, Jesus era comendo pão, tomando a ceia, e o invejoso estava na mesa, quanto mais nós, que somos os filhos, né? Se o dono da casa era perseguido, quanto mais os empregados e servos, não é perseguido. Então, o que é que acontece? Isso acontece no meio que nós vivemos. Muitas pessoas hoje que estão vivendo, estão sendo acometidas, estão sofrendo por causa da perseguição do espírito da inveja, tá certo? Eu quero lembrar para você que a inveja, ela não é um demônio. Tem gente que pensa que inveja é um demônio. Não adianta você botar a mão na cabeça do invejoso e dizer, sai demônio agora em nome de Jesus. E a pessoa vai cair e depois que se levantar vai deixar de ser invejosa. Se fosse assim seria maravilhoso. Se fosse assim, meu Deus do céu, era só invejoso. Vem cá, deixa eu orar. Em nome de Jesus, sai. Pá. Bom, deixa eu ser. Não. Sabe por que não acontece? Porque a inveja é um mal que está enraizado no coração da pessoa. A inveja é um sentimento. Quem tem inveja, ela sente inveja, tá certo? Então, Judas, ele tinha inveja, porém, Satanás não estava nele, né? Judas estava na mesa, mas sempre teve inveja de Jesus. Mas depois da ceia, então, Satanás, o demônio, entrou em Judas, amém? Então, a pessoa não é invejosa porque tem um demônio, não. Na verdade, a pessoa tem demônio porque ela é invejosa. Quem que entendeu? A pessoa que é invejosa, ela não é invejosa porque tem um demônio, não. Na verdade, ela é endemoniada porque ela tem inveja. A inveja é uma janela aberta para entrar o demônio. Então, quem tem a inveja é uma brecha, tá certo? Por isso que geralmente todo invejoso é endemoniado. Já percebeu que todo invejoso é endemoniado? Mas não é porque o demônio entrou e depois disso ela passou a ser invejosa, não. É porque como ela era invejosa, então o demônio entrou pela brecha da inveja. Amém? Então foi isso que aconteceu com Judas. Judas tinha inveja, então devido à brecha, Satanás entrou no coração, e ele foi fazer aquilo que nas escrituras já estava profetizado para que acontecesse, tá certo? Mas você que tem sofrido aí, tem perseguição dos seus inimigos, dos seus invejosos, tá certo? Jesus também passou por isso. A Bíblia, o tempo todo ela fala a respeito disso, a respeito de perseguição, a respeito dos inimigos, certo? Então, principalmente se nós formos ver aqui no livro de Salmos, se a gente for aqui no livro do Antigo Testamento, tá certo? Pastor, mas isso era no Antigo Testamento. Quer dizer que tu não passa perseguição mais hoje, não, era só no Antigo Testamento. Quer dizer que ninguém tem mais inimigo, não. Inimigo era só no Antigo Testamento, antes de Jesus, era? Se fosse, era bom demais. Era maravilhoso. Se tem uma coisa do Antigo Testamento que vem acontecendo até hoje, é quando ela fala em inimigo, perseguição, inveja, tá certo? É o que Davi passava. Davi era uma pessoa, devido a ele ser uma pessoa muito honrada por Deus, uma pessoa diferenciada, então ele era perseguido pela inveja, né? Os seus amigos, até a própria sua família, até seu filho Absalão, ele perseguiu. Então ele tinha perseguidores, tanto os que estavam acima dele, como o rei Saul, mas como ele tinha perseguidores que estavam abaixo da retaguarda dele, como seu filho Absalão e alguns dos seus servos. Então ele era rodeado do espírito da inveja e por isso ele era perseguido o tempo todo, porque as pessoas queriam estar no lugar dele, né? Os invejosos queriam o que ele tinha, queriam a cadeira que Deus e a honra que Deus tinha dado para ele. Por isso que eles procuravam o tempo todo a ocasião para acusar, a ocasião e a oportunidade para tomar o seu reinado. Jesus também, ele era muito perseguido e ele era muito invejado, porque as pessoas tinham, claro, a inveja, porque ele era o filho de Deus, ele fazia as coisas e falava com autoridade da forma que ele falava. Então, ele tinha muitos perseguidores e invejosos que estavam sempre
procurando uma oportunidade de acusá-lo, sim ou não? Uma oportunidade de condená-lo, uma oportunidade de dizer que ele não era exatamente aquilo que ele estava dizendo e nem que as pessoas estavam dizendo. Então, o intuito do invejoso é isso. Ele quer fazer com que as pessoas que estão na tua vida, elas acreditem que você não é aquilo que realmente está parecendo que é, tá certo? O intuito do invejoso, além de ele querer o que é seu, ele quer que as pessoas acreditem que você é o contrário do que Deus, do que pessoas, do que os seus próprios atos estão demonstrando quem você é. Então, o que é que o invejoso quer? Ele quer queimar o teu filme. Quer queimar o teu filme. O invejoso, ele quer tirar a tua honra. O invejoso, ele quer te dar vamos dizer aqui, um crachá de indignidade. Ele quer te dar indignidade, tá certo? Ele quer tirar a tua dignidade, ele quer te rebaixar, ele quer te colocar por baixo, ele quer te colocar por baixo dos pés dele, tá certo? Então, isso sempre vem acontecendo. E eu estou falando isso porque, como nós estamos falando de ceia, Santa Ceia, na própria Santa Ceia de Jesus, o invejoso, aquele que havia futuramente de trair, estava na mesa. Amém? Quem que está entendendo? Diz um glória a Deus. Então veja bem. Mas a boa notícia que eu quero te dizer é que aqueles que estavam presentes lá nessa ceia, tá certo? Aqueles que estavam ali presentes, poderia dizer, poxa vida, que mesa complicada, essa turma aqui eu não quero, porque esse pessoal aqui é um pessoal, tem gente que tem invejoso, eu não quero mais ficar nessa família, porque essa família aqui tem um invejoso, eu não quero mais ficar nesse trabalho, porque nesse trabalho tem invejoso, eu não quero mais ficar nesse departamento, porque esse departamento tem aquela mulher, tem aquele homem que é invejoso. Eu não quero mais ficar nessa igreja, porque nessa igreja eu sou perseguido pelo espírito da inveja, tem gente que me persegue, tá certo? Então, o tempo todo nós costumamos pensar dessa forma e nós queremos sempre estar fugindo por causa da perseguição. Nós queremos estar mudando de lugar, mudando de empresa, mudando de departamento, mudando de igreja, por causa da perseguição, por causa de cara feia, por causa de gente que não gosta, por causa de gente que fala mal, tem as pessoas que não gostam, mas tem as que gostam. Tem as pessoas que falam mal, mas tem as pessoas que falam bem, tá certo? E na própria mesa de Jesus havia mas lembrando que a mesa estava presente o invejoso, mas eu vou te dizer uma coisa, que você não é para fugir dessa mesa agora não, porque assim como o invejoso estava na mesa, o Salvador também estava na mesa. Eu vou dizer uma coisa para você, não é para fugir desta raia não, porque assim como o invejoso estava na mesa, aquele que ia triunfar sobre o invejoso também estava sobre a mesa, aquele que ia dar vitória sobre a perseguição também estava sobre a mesa, aquele que ia triunfar sobre o adversário físico e espiritual também estava na mesa. Judas estava na mesa para querer bagunçar o negócio, mas Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, também estava na mesa. Que eu quero te dizer que aonde quer que você esteja, pode ser que tenha perseguição, pode ser que a coisa esteja difícil, pode ser que a luta esteja grande, pode ser que as circunstâncias adversas se levantaram contra a tua vida, mas eu trago uma mensagem de esperança para ti. Você deve se lembrar que Jesus também está neste barco. Você deve se lembrar que Jesus, aquele que te fez a promessa, ele também está na família. Jesus é o Deus da família. Eu quero te lembrar que Jesus ainda é o Senhor da sua igreja. Eu quero te dizer que ainda que haja serpente, e o Rei dos Reis está sentado no seu trono. A Bíblia diz que ele virá com o seu cavalo branco, e ele irá destronar Satanás da terra. Eu quero te dizer que diante dessa circunstância difícil aí, não olhe só para o problema, não olhe só para a perseguição, mas olhe para Jesus que está com você, que é mais poderoso. Diante aí da situação difícil que está acontecendo, não olhe só para a dificuldade, mas olhe para aquele que
pode te livrar dessa dificuldade, daquele que pode colocar a bênção na tua mão, daquele que pode mudar essa história, daquele que se entregou na cruz para te dar a esperança da salvação, daquele que derramou até sua última gota de sangue para te dar livramento da condenação eterna. Ele está sentado nesta mesa, nesta família. Essa é a promessa do Senhor. Então o que é teu e vai voltar para as tuas mãos. Se foi Deus quem te deu esta pessoa, se foi Deus que te deu este negócio, se foi Deus que abriu essa porta para você, eu quero te dizer, continue olhando para Jesus, que Ele vai fazer a roda girar. Continue olhando para Ele, que Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Quem é que está acreditando nisso aí? Jesus, ele teve que suportar a provação. Jesus, ele teve que suportar a mesa. Ele sabia quem estava ali naquela ceia. Ele sabia quem o havia de trair. Ele sabia quem havia de escandalizar. E daquele mesmo pão e daquele mesmo vinho também, o que havia de escandalizar o seu nome também estava sentado. Mas Jesus, conhecendo a promessa, Jesus conhecendo o que estava nas Escrituras, então ele decidiu por suportar até que o Senhor fizesse o triunfar. Você sabia que tem horas que Deus permite, sim, a aprovação? Tem horas que sim, que Deus permite, sim, a situação, o negócio complicar. Ele permite complicar agora, mas para depois descomplicar e explicar e fazer você entender o porquê foi que ele complicou. O problema é que muitas pessoas, antes, ela passa pelo processo da complicação, e antes de Deus descomplicar, ela já quer pular fora. Você tem que passar, se o negócio é de Deus, se foi Deus que abriu a porta, se a família é de Deus, se a promessa é de Deus, então você tem que passar pelos processos. Está tudo bem, depois complica, depois vai descomplicar, aí depois você vai entender por que é que Deus complicou. Amém? Você tem que passar pelos processos. Você não pode fugir da raia. Você não pode soltar esta peteca, porque a vitória está vindo logo aí na frente. Porque a solução do teu problema está vindo aí lá na frente. O negócio pode estar complicado agora, mas espera mais um pouquinho que tu vai entrar já na fase da descomplicação. O negócio pode estar torto agora, mas tu espere só mais um pouquinho aí que tu vai entrar na próxima fase. E a próxima fase vai ser da desentortação. Deus vai descomplicar. Para Jesus não foi fácil. Diga para a pessoa que está ao teu lado, para Jesus não foi fácil. Podem ter subtraído algo da tua vida, mas tu aguenta só mais um pouquinho, porque se foi Deus que te deu, vai voltar para a tua vida. Alguém pode ter se assentado na cadeira que é tua, mas se foi Deus quem te deu essa cadeira, aguenta mais um pouquinho, porque a cadeira vai voltar para você. Pode ter uma turminha aí cirandando aí em volta da tua vida para querer bagunçar o negócio. Pode ter uma turminha aí ao redor da tua vida bagunçando o negócio, mas te acalma o teu coração, que se foi Deus que te colocou no negócio, se foi Deus quem te deu, se a promessa foi do Senhor, então espere um pouquinho aí que Deus vai fazer esse pessoal aí retroceder.
Pode ter inventado uma mentira contra você, e devido a essa mentira, pessoas ficaram contra você. Pessoas fundamentais para a sua vida ficaram... Vai sentar, bebê? Vamos sentar? Dá um glória. Então, pessoas fundamentais para a sua vida podem ter ficado embaraçadas por causa da... Que foi, Yara? Então, pessoas fundamentais para a sua vida podem ter ficado embaraçadas por causa de uma mentira que inventaram contra você. Mas se a verdade está com você, se você está com a verdade, não te preocupa que Deus vai fazer a verdade vir à tona. Deus vai fazer as máscaras caírem. Deus vai fazer, vai voltar tudo, vai se voltar tudo ao teu favor. Quem é que pega essa profecia? Tá. Daqui a poucos minutinhos nós vamos tomar a ceia, tá certo? Quem por algum motivo não puder tomar a ceia, vai tomar água consagrada ao Senhor, tá certo? Amém? Mas antes disso eu vou fazer aqui uma breve oração. Se você puder se colocar de pé, fica melhor. Então oremos no nome de Jesus. Deus querido, nós queremos repreender agora toda a obra do maligno. Nós queremos agora repreender, Senhor Deus, toda a fúria, todo o problema espiritual, todo o vento contrário que tem se levantado contra esta pessoa, contra esta família. Eu oro agora no nome de Jesus. Senhor Deus, para que o Senhor venha operar de forma tremenda. Tá certo? Eu preciso que vocês fiquem ligados na oração, tá certo? Se puder se movimentar o menos possível, cada qual ficar no seu canto, vai ser melhor. Em nome de Jesus, vai ser melhor e vai ser mais rápido. Então se ligue na oração. Eu queria estar no seu lugar para receber uma oração dessa, mas eu me posiciono para ser bênção na tua vida agora. Na verdade, eu me entrego para ser bênção na tua vida agora. É entrega, tá certo? Eu pago o preço. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a fúria do maligno. Eu repreendo agora todo o mal. Senhor Deus, se tiver enfermidade, no nome de Jesus, que seja repreendida a enfermidade. Visita, Senhor Deus, estômago, intestino. Visita fígado, rins, coração. Se tiver coração crescido, se tiver arritmia, se tiver, Senhor Deus, entupimento de veia, se tiver alguém com o princípio de infarto, sentindo dores no peito, em nome de Jesus, que as tuas mãos, Senhor Deus, alcance agora esta veia para desentupir. Que a tua mão alcance agora o miocárdio, as válvulas desse coração para consertar e curar. Que as tuas mãos, Deus, alcance agora, Senhor Deus, esse corpo, este órgão, para trazer restauração. Esses ossos, Senhor Deus,
essa dor, essa inflamação. Senhor Deus, que seja restaurado ligamentos, tendões, que seja restaurado cartilagem, que seja restaurado, Senhor Deus, a saúde, Senhor Deus, do teu povo. Se tiver alguém com câncer, com caroço benigno, maligno, mioma, cisto, em nome de Jesus eu creio no teu poder, Senhor, que vai alcançar o local desta enfermidade e vai trazer a cura, vai desinflamar, vai voltar ao tamanho normal, vai desinchar, vai sarar e vai desaparecer a dor. O local onde tinha aparentemente inchaço ou caroço vai desinchar, o caroço vai sumir, vai sumir. O local da dor vai desaparecer essa dor e vai ser curada a inflamação. Quem que se aposta da cura agora? Diz um glória. Se aposta da tua cura agora. Se aposta do teu. Onde é que está esta pessoa doente agora? Onde está essa pessoa que está sendo curada agora? Essa pessoa que estava com dor e a dor já sumiu. Essa pessoa que sentiu um caroço e o caroço desapareceu. Essa pessoa que estava com inflamação já não arde mais. Essa pessoa que estava com forte enxaqueca e a dor de cabeça desapareceu. Essa pessoa que estava com fortes dores nas costas e a dor desapareceu. Agora eu vou um pouquinho mais profundo. Agora eu vou um pouquinho mais profundo. Onde tiver alguém vítima de um trabalho de macumba, aonde tiver alguém que está sofrendo de tormenta porque foi vítima de uma palavra de maldição, a pessoa está sofrendo problema no seu relacionamento porque fizeram uma feitiçaria. Essa pessoa vive amargurada, não era assim, mas agora de repente está vivendo uma amargura porque fizeram um trabalho no altar, porque colocaram o nome no cemitério, porque colocaram a foto numa encruzilhada. Nagasuma, Nagasumi, Andarábia. Ai, Amadagasubi, Erebia, Nagasupi, Andasópia. Em nome de Jesus, eu dou ordem para que esse trabalho de magia negra seja desfeito agora contra esta pessoa, contra esta saúde, contra este casamento, contra esta vida, contra o profissional, contra a vida desta pessoa, contra a tua família. Eu dou ordem no nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse trabalho feito no alguidar seja desmanchado agora. Onde colocaram o nome e foto de casal na encruzilhada no terreiro, entregaram para o pai de santo, mãe de santo. Em nome de Jesus eu declaro, seja desmanchado, seja desfeito agora, que o demônio seja repreendido, a entidade invocada ela venha se retirar desde agora, e o mal e a morte seja repreendida, a enfermidade, a desunião, a contenda seja repreendida agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tiver alguém que está sendo atormentada por alguma entidade que foi enviada através de um trabalho das trevas, em nome de Jesus eu te digo, entidade maligna, saia desta vida, desta casa, deste casamento, dessa saúde, desse alma, desse coração, desses ossos, agora, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, aonde tu tiver, em nome de Jesus, eu mando agora que se afaste e vai embora agora dessa vida. Tu não vai suportar a glória, porque a unção de Deus está presente neste lugar. Tu não vai suportar o poder que há no sangue de Jesus, no sangue
sangue de Jesus. No sangue de Jesus que há poder. No sangue de Jesus. Tem alguém sentindo mal? Sentindo mal? Se tiver, levanta a mão aí. Alguém que está do seu lado está passando mal, Zobeiro, olha, dá conta aí para mim aí, ó. Zobeiro, me ajude aí, dá um sinal para mim aí.